A aula de hoje, ela segue da série Vida Leve. Como superar a falta de apoio, né? Então, só farei se me apoiarem. Existe uma grande necessidade de pertencimento, onde nós sempre estamos buscando a aprovação, o apoio, o reconhecimento do outro. Senão, a gente trava, a gente sente insegurança. Não dá vontade de fazer, nós não temos essa coragem. E muitas vezes eu posso estar aí, digamos, num trabalho que eu já não estou mais afim, num relacionamento que eu não estou mais afim, eu estou com uma situação na minha vida que não é o que eu gostaria, só que a falta de pessoas olharem e darem um joinha, darem um sim, me impede de fazer os movimentos, de agir em prol do meu benefício. Então, olha o quanto é importante nós começarmos a aprender a superar essa falta de apoio, seja de parente, seja de marido, filho, esposa, pai, mãe, seja de amigos, seja da sociedade, seja das pessoas em volta, né? Existe um grande paradigma que a gente está embaixo dele, e aí é essa questão do pertencimento. Muitas pessoas deixam de agir por causa dessa sensação, né? Eu preciso pertencer, então eu não tenho coragem de fazer alguma coisa sozinho, sozinha, por causa disso. João, bem-vindo à aula de hoje. Então, né? Só farei se me apoiarem. Será que eu me banco? Vem aquela insegurança. Será que eu me banco sem ninguém olhar e aplaudir? Como é que é isso? A falta de apoio, já para iniciar aqui, ela é desenvolvida nos primeiros anos de vida. Primeiros anos de vida e durante a infância. Então, as relações, as relações primárias que a criança tem, que você teve com as pessoas, em especial os familiares, né? Entra sempre nessa questão. E isso faz com que hoje você gere uma insegurança, gere uma necessidade de aprovação e acaba precisando desse apoio, né? Tanto das pessoas próximas como das pessoas que são a sociedade, o povo em si, né? Fazer tudo o que é, digamos, o que a sociedade aprova. Então, o que a gente vai entender aqui? Que o que a gente faz hoje na nossa vida é uma repetição. O que nós fazemos hoje na nossa vida é uma repetição das experiências que a gente teve lá na infância. Sempre acaba nisso. Hoje nós estamos só repetindo registros, experiências que a gente teve na infância. Então, a forma, né, como a gente recebeu afetos ou não, tudo isso vai sendo reproduzido no nosso mundo, no mundo em que a gente está vivendo hoje. E o problema grande é que quando nós acreditamos que só é possível, né, só é possível eu me sentir bem se o outro me der apoio, se o outro me oferecer ali, né, um apoio, vamos lá, um joinha. O problema começa quando eu estou buscando isso. Quando eu deposito no outro esse me completar, esse me deixar preenchido. Então, eu busco o aplauso, eu busco o outro dizendo, vai, pode ir. Ou, ok, gostei do que você fez. Então, muitas crianças, você, né, na infância, há um sentimento de abandono, há um sentimento de estou ficando de lado. E aí, isso acaba, muitas vezes, sendo algo de muita dor e vai impactar em como você vai se relacionar hoje. Se você vai ser uma pessoa que vai e faz e realiza o que tu quer sem ter apoio ou com apoio, ou se você fica aí abortando os teus sonhos, os teus desejos por causa dos outros, tá? Então, hoje a aula é sobre esse ponto, já adianto, né, que tem essa questão profunda das raízes, eu sempre trago isso, e sejam muito bem-vindos, bem-vinda quem tá aí, a Cris tá aí,
A Gonçalves está aí. Sejam muito bem-vindas. A Lise, bem-vinda, Lise. Brenda, Sil, seja muito bem-vinda. Hoje, então, vamos entender, né? Por que as pessoas não me apoiam, não me dão a mão. O que acontece que, nossa, eu quero fazer algo, mas não me dão a mão. Não estão de acordo com o meu sonho, o meu desejo que eu quero. Sabe, a pessoa não diz assim, tô contigo, pode fazer. Muitas clientes me perguntam sobre isso, buscando uma resposta para dor, porque isso tem dor atrás. Então vamos entender, vamos compreender, né? Por que isso está acontecendo? Vamos entender também quais são as causas dessa falta de apoio, né? Dessa sensação de não estão me apoiando. Eu vou trazer aqui casos que eu atendi recentemente, porque eu sei que sempre fica mais claro quando eu trago casos aqui para vocês. E como que a gente pode tornar a nossa vida mais leve, mesmo sem o apoio dos outros, mesmo sem o apoio das pessoas na nossa volta. Vamos entender, vamos descobrir qual é a forma de você se tornar independente, né? Independente do apoio das pessoas e mesmo assim ter uma vida leve e se sentir ali livre dos pesos da rotina. Deixa eu só desligar aqui um. Acho que vai melhorar o barulho. Pessoal, então vamos entender isso, né? O que eu falo aqui de pesos da rotina? Eu trago essa sensação de sufoco, de estar sobrecarregada, essa sensação de muitas vezes você estar pesada por estar agradando os outros, por não estar na tua jornada, no teu caminho. E aí, quantas vezes o dia a dia fica pesado? Eu tenho que ler um livro porque eu preciso alcançar tal função. Eu tenho que fazer isso porque senão o fulano não vai gostar. Porque senão o ciclano não vai olhar para mim, sabe? Tudo isso deixa o nosso dia a dia pesado, porque nós não estamos na nossa essência. Então, vamos entender sobre isso, tá? Sempre que eu falo sobre pesos, eu tô falando sobre essa questão do peso, do sentir-se pesada, tá? Esse sentir-se que a vida não tá fluindo. Sempre quando você não tá no teu caminho, na tua jornada, é um sinal de que você não está no fluxo. E aí podem ter várias causas, pode ter necessidade de pertencimento, alguma dor da infância, pode ter alguma lealdade ao sofrimento de alguém lá do passado, julgamentos de pai e mãe e tudo isso vamos trazer para a prática, né? Para nossa vida prática. Todas as aulas têm uma frase, né? Então a frase de hoje é: quanto mais livre você deixar a pessoa que ama, mais ela sentirá prazer em ficar do seu lado. Uau! Que frase, hein? Quanto mais livre você deixar a pessoa que ama, mais ela sentirá prazer em ficar do seu lado. Essa frase é da Zíbia Gasparetto. Isso não serve só para os casos que a gente vai trazer aqui, tá? Essa frase de que a pessoa vai se sentir livre, mais bem, ela vai se sentir do teu lado, isso serve também para todas as outras áreas da vida. Então pensa comigo, né? Quando você solta, quando você desapega de qualquer necessidade, que você deixa os outros livres para eles serem quem são, para eles pensarem, para eles agirem da maneira que eles quiserem, seu marido, né, parentes, colegas. Quando você deixa os outros livres para pensarem, agirem da maneira que eles quiserem, mais a vida flui para você. As coisas acontecem sem esforço, sem peso.
E eu não digo sem trabalho, porque o trabalho, você trabalha igual, mas por dentro você tá se sentindo leve. E essa é a ideia. É isso que a gente quer, né? O problema é que a gente não entende. Não temos a consciência de como que isso funciona na prática. A gente pensa assim: mas eu deixo as pessoas livres. Porque a gente acha que prender é colocar algema, né? E soltar é deixar a pessoa sem algema. Mas a gente não tá aqui falando do mundo físico. Nós estamos falando do mundo interno. A pressão interna que você faz para que as pessoas se comportem da maneira que você quer. Isso afasta as pessoas de você. Se você tá aí, né, buscando um relacionamento, se você tá buscando ser reconhecido, reconhecida, se você está buscando o que você tá buscando, tudo que dentro a pressão, isso não vem para você. Tem que soltar. É muito comum a pessoa vem fazer o atendimento comigo e ela quer porque quer e ela não sabe que precisa soltar. E aí vai gerando a consciência para entender que só assim você tá leve, enquanto eu tô, tem que ser assim, a pessoa tem que se comportar dessa forma, a pessoa tem que me apoiar, a pessoa tem que olhar e dizer sim, ok, para mim, mais eu tô afastando ela, mais o negócio não acontece, mais fica pesado de estar do teu lado. Deixar livre é desapegar. É estar bem, independente se a pessoa te ajuda ou não, te apoia ou não, te liga ou não te liga, te procura ou não te procura. Você fica feliz se tem apoio ou se não tem. Mas você se sente feliz de qualquer forma, porque a tua felicidade ela não está dependendo dos outros. Então, vamos olhar para isso hoje. Bem-vinda, Sandra, Arte Oliveira, Brigitte, bem-vinda. Essa frase de hoje é, incrível. Fala tudo sobre essa questão de apoio. Eu poderia terminar essa aula nesse início. Só que, claro, né, falar é fácil, agora botar na prática esse soltar, aí o bicho pega. A questão do soltar, muitas vezes, ela está relacionada a uma lealdade inconsciente. E aí é uma questão mais profunda que eu vou trazer até uns exemplos aqui para vocês entenderem essa lealdade inconsciente. E por causa disso, mesmo que eu queira, se eu não olhar para esse movimento, eu não consigo deixar as coisas leve na minha vida. Eu não entro no fluxo. Então, nós precisamos começar primeiro, eu vou trazer alguns casos sobre isso. Precisamos analisar por que pessoas que você talvez acredita que não está tendo apoio, não está tendo reconhecimento, não estão te dando joinha, aplausos pelo que você faz, pelo que você é, pelo que você, né, apresenta. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu não trato aqui de mundo externo, e sim de mundo interno. Sabemos que não temos o controle sobre os outros, mesmo que a gente queira. Nós não temos o controle sobre os outros. Eu não posso obrigar ninguém a me apoiar, a me amar, a dizer ok, gostei do que você está fazendo, do que você é. Eu não posso, né? Eu não tenho o controle sobre o outro, me apoiar. Talvez a empreender junto comigo, a concordar com as minhas decisões. Mas mesmo que eu saiba disso, não impede, né, que doa dentro de mim.
Quando eu olho para os lados e eu me vejo sozinha com as tarefas, com o meu dia a dia, com o meu negócio. Existe essa dor. Mesmo sabendo que eu não tenho controle. Existe essa dor. Nossa, me vejo sozinha. Com trabalho, dia a dia, negócio, filhos e por aí vai. Só que vamos pensar o seguinte, né? Por que para algumas pessoas o apoio é tão importante? Por quê? Ao ponto da pessoa pensar, se eu tivesse apoio, eu conseguiria tal coisa. Se eu tivesse apoio, se eu tivesse um sim do meu marido, se eu tivesse um sim do meu chefe, eu conseguiria alguma coisa. Por quê? Que para algumas pessoas essa ideia, nossa, se eu tivesse, sei lá, né, se o universo me desse mais horas no meu dia, eu conseguiria. Tá faltando apoio do universo para me dar mais horas, 24 horas não tá sendo suficiente. E aí, eu tenho uma ideia de que, por causa disso, eu não vou, não dá, não tem tempo, não é o suficiente. Ou eu não consigo porque não tenho esse apoio. Ou a minha vida é pesada porque esse apoio não existe. A minha vida é pesada, sufocante porque não tenho apoio. E tem outras pessoas que pensam assim, não interessa se eu não tenho apoio, né? Tem pessoas que pensam assim, não interessa se eu não tenho apoio, pouco me importa. Se eu quero fazer, eu vou lá e faço do meu jeito. Não dependo dos outros, né? Para fazer, eu não dependo da aprovação, do sim, do aplauso, do olha, tá legal, pode ir. Tem pessoas que, na verdade, elas não fazem nem questão do apoio de ninguém. Então, qual que é a diferença? Qual que é a diferença desses tipos de pessoas? A diferença está em como a pessoa lida com a própria vida e não com a vida em si. Porque o mundo externo, gente, ele é o mesmo para essas pessoas, não é? Para mim é o mesmo mundo externo que para você, que para outra pessoa. Só que essa última pessoa que eu falei, ela pouco se importa se tem aí, né, apoio ou não, ela não depende disso. Ela não depende disso. Aí tá a diferença. Então a gente precisa entender, buscar a causa de uma pessoa depender do apoio, do sim dos outros. E aí eu não falo só das pessoas próximas, mas eu falo da sociedade. Não no sentido de não fazer se não tem apoio. Pode ser que a pessoa até faça com ou sem apoio, mas a questão aqui é o que eu sinto. O que eu sinto por não ter esse apoio. O que eu sinto e não o que eu faço por não ter apoio. Nós não vamos aqui focar no fazer, e sim no sentir. No sentir. Porque é o que eu sinto em relação a isso que vai deixar minha vida leve ou pesada. Simples. Simples assim. Aí, gente, agora que eu já trouxe aqui para vocês, que a gente não trata, que nós não vamos aqui tratar a questão do fazer, e sim do sentir. Eu vou trazer para vocês algumas causas, né, do porquê pessoas sentem a necessidade de apoio. Para quem está pensando que todo mundo sente a necessidade de apoio, eu digo que não é todo mundo. Normalmente temos a tendência em achar que todas as pessoas sentem da mesma forma. Só que isso não é verdade.
Cada pessoa sente da sua maneira, depende dos seus condicionamentos, dos seus padrões inconscientes. Então, quem já me acompanha há tempo sabe da frase que eu sempre digo: você não atrai o que quer, e sim atrai o que é. Você não atrai o que quer, e sim atrai o que é. Então, partindo disso, dessa frase, desse entendimento, vamos entender que essa pessoa que não se sente apoiada, que não se sente aí, que os outros concordam, que os outros dizem sim, né, para ela, para as decisões dela, vamos partir de que essa pessoa que não se sente apoiada atrai pessoas que não a apoiam. Você não atrai o que quer, você atrai o que é. Então, tipos de pessoas que sentem, nossa, não me apoiam, nossa, é tudo comigo, nossa, não dá, nossa, se eu fosse, né, se me apoiassem, ela tá dizendo, ela atrai para si pessoas que não vão apoiar. Porque nós atraímos quem nós somos. É como se essa pessoa estivesse segurando um cartaz. Pensa num cartaz escrito assim: por favor, não me dê atenção. Isso é inconsciente, tá, gente? Conscientemente, ninguém faria isso, né? A gente quer se sentir bem, leve e tudo mais. Mas inconscientemente, a pessoa tem aí um cartaz dizendo: não me dê apoio. Então, nós precisamos entender quando que esse comando foi dado para o inconsciente, para que hoje ela afastasse o apoio das pessoas, né? Quais são as interpretações inconscientes que foram feitas lá atrás, lá na infância? Para que hoje você tenha que carregar tudo nas costas, para que hoje você tenha que fazer tudo sozinha, para que hoje você tenha que decidir tudo sozinha, para que hoje você tenha que remar contra a maré muitas vezes. Tipo, tudo que eu quero, tudo que eu preciso fazer, eu não tenho apoio das pessoas. Não me apoiam, não me reconhecem. Eu atraio esse tipo de situação. Você atrai, agora tem que entender como que isso está acontecendo, por quê, e mudar para atrair outra coisa. Em tudo é assim. E aí eu atendi um caso de um cliente onde a queixa dele é: quero empreender. Fernanda, quero empreender, eu quero ter o meu restaurante, eu já até sei onde que eu queria que fosse, numa esquina. E aí ele foi me falando, né? Eu já fui lá olhar, eu já sei o preço do aluguel, tá para alugar, tem a placa lá bem grande, aluga-se um local de 2 andares, quero muito empreender, é a minha vontade, é o que eu desejo, mas eu não tenho coragem. Já vi a sala, já vi, só que a coragem não vem. Parece que eu preciso que me digam sim, vai, faz. Parece que eu preciso, né? Ele me trazendo que... Parece que eu preciso que a minha esposa diga ok, vai dar certo. E aí ele veio com uma sensação até de raiva dele mesmo, né? Porque, poxa, eu sou tão inseguro. Sim, isso... Ele ali, inseguro nas decisões dele, precisando da opinião do outro para ver se faz ou se não faz. E aí, quando a gente foi investigar o porquê disso, a origem dessa insegurança, dessa necessidade de apoio, essa necessidade do sim da esposa para empreender, essa falta de coragem, um dos eventos que a gente foi, lembrando que o meu processo é para ir na causa, na raiz, a gente vai nos padrões inconscientes que estão limitando, e um dos eventos em que a gente acessou foi ele com 3 anos de idade,
No sábado, era um sábado, ele estava assistindo um filme com a família e o filme apareciam bombeiros. E ele estava muito feliz, foi divertido, todo mundo assistindo aquele filme onde aparecia bombeiros, os bombeiros apagavam o fogo. E ele ali, né, se divertindo com a família. No dia seguinte, no domingo, teve churrasco. E aí tinha várias pessoas, família lá no churrasco. E ele, 3 aninhos, teve a ideia: eu vou ser um herói. Ele viu aquele bombeiro lá no filme e trouxe, nossa, que legal, papai tá gostando, mamãe tá gostando, eu tô me divertindo. Ele é um herói, apagando fogo. E ele, com 3 aninhos, pegou água e jogou dentro da churrasqueira. Acabou com o churrasco. Acabou com... Ali, nesse momento, o pai, no susto, né, empurrou ele. E aí a mãe já veio e ele sentiu, fica dentro de nós, tudo que a gente vivenciou. Ele sentiu que ele acabou com a festa. Que quando ele agiu, que quando ele foi, sem perguntar, sem pedir, posso? Você me apoia? Ele trouxe ali uma sensação de dor para o pai, para a mãe. Essa interpretação ficou dentro dele. E isso estava ferrando com a vida adulta. Um cara ali com um sonho de empreender, de ter o seu restaurante, ele trabalha só com teleentrega. E aí eu quero ter o meu restaurante, mas a falta de coragem, porque quando ele tinha 3 aninhos, ele foi lá corajoso, você é um herói, e acabou com o churrasco. Tá ficando claro, gente? Escrevam aqui sim, sim, sim. Ali ele sentiu que errou com todos, né? Que decepcionou os pais e teve então sérios problemas para agir. Sempre buscando a necessidade do apoio, sempre buscando a necessidade do posso fazer? O que você acha? Será que eu devo? Você vai estar do meu lado? Você vai me apoiar? Pode ser? É só isso, gente? Não. Nós fomos em outros eventos onde ele fazia, né? Vários eventos onde vem a mesma emoção. Porque vários eventos da infância foram confirmando, pô, fiz, deu M. Pô, fiz de novo, não deu certo. Ah, não, eu tenho que começar a pedir ajuda. E aí vinha a culpa, né? Fiz, errei, preciso de alguém me apoiando, dizendo, vai dar. Então aqui fica bastante em evidência o medo de desagradar as outras pessoas. A origem dessa necessidade de será que eu vou, será que eu posso, será que vão me apoiar, será que eu vou agradar, será que dá? Isso tem a ver, sempre tem a ver os nossos resultados de hoje com a nossa infância. E aí a pessoa se aborta do ser das suas vontades, as vontades que ela sabe que tem, porque está faltando o apoio dos outros. Teve um outro caso que eu atendi, que linka bem com o nosso tema de hoje. Lá em casa, a Fernanda é uma cliente. Lá em casa, a Fernanda é tudo comigo. Eu ganho mais que o meu marido. Só que eu não tô feliz naquela empresa. Eu queria sair daquela empresa. Só que como que vai ser? Eu sinto ela, né? Eu sinto que ele não gosta da ideia. É tudo comigo. Eu não sinto segurança de que ele vai dar conta se eu sair da empresa. Sabe? Se ele tivesse uma boa ideia, se ele tivesse aí, eu poderia sair por um tempo só, depois eu arrumaria outro trabalho que eu gostasse, mas isso não é possível, porque senão, como eu ganho mais dinheiro, não vai dar pra gente se manter. Tudo isso na cabeça dela, né? Essa sensação gera o nosso externo. E aí, na sessão, o que aparece?
ela não gostava de demonstrar a fraqueza. Ela buscava ser o oposto do que a mãe dela foi na infância. Porque na infância, essa minha cliente, ela olhou para a mamãe que ficava em casa de boas, não trabalhava. E ela achou que a mamãe devia trabalhar fora. Ela achou, no seu inconsciente, olhando, bateu uma foto, julgou essa mamãe com a sensação de você deveria ajudar o papai. Ela achou a mãe folgada, que só fica em casa, tá de boas, e o papai tá lá se ralando. E aí, ao fazer isso, ela trouxe para o coração dela que a mãe, quando a gente faz isso, gente, todos nós fazemos. Muitos têm dificuldade para tirar embaixo do tapete, né? Começar a olhar, achei isso, achei aquilo, mas o resultado externo mostra. E quando ela fez isso, ela olhou e julgou, né? O subconsciente bateu uma foto e disse assim, ó, a mamãe é pequena. A mamãe é pequena e ela fez a jornada do eu nunca. Já trouxe essa jornada aqui para vocês. A jornada do eu nunca é eu nunca vou ser igual a você. E o que acontece na vida dela? Ela se ferra num trabalho que ela não gosta, mas ela não consegue sair, ficar um tempo em casa e confiar que o marido vai dar conta e tudo mais. Se sufoca num trabalho que ela não gosta, porque ela quer bancar inconscientemente e o sistema dela entende que o outro lado não é seguro. Não dá. Doeu na infância quando você olhava, nossa, vai para o outro lado. E aí ela quer se bancar, mulher forte, estava querendo provar de forma inconsciente para a mamãe, tem amor aí, no fundo tem amor, que ela não precisava se submeter, que ela podia dar conta sim de tudo, que pode sim ser um mulherão. Ó, então, eu falei antes de uma origem, né, desses padrões que te travam, que é todas as nossas sensações, fatos e eu interpretei, que foi o caso do meu cliente, né? Que ele sentiu ali uma incapacidade. Nossa, quando eu fui lá agir, eu decepcionei, acabei com um churrasco. E o caso da minha cliente, o julgamento perante mãe e pai, olhando um como, nossa, eu nunca vou ser que nem você, e olhando o outro dizendo, olha aí, faz igual. Aí, você foi para um lado da moeda e tá te faltando outro. Anotem isso, gente. Oi, Zebinha, Ilha, Indira, bem-vindas. Anotem isso, pessoal. Tudo que nós excluímos no coração, na nossa infância, volta para nós nos sufocando. Volta para nós nos sufocando. E o que nós incluímos com amor nos libera, nos liberta. Quando na infância você bateu foto e o teu sistema selecionou isso sim, isso não, isso sim, isso não. No caso da minha cliente, quando ele olhou mamãe, ficar em casa, mãe, ah não, folgada mãe, ah não, olha aí papai trabalhando um monte. Ela excluiu essa habilidade da leveza, de se permitir, de talvez ficar um tempo em casa. E o marido bancar por um tempo até ela arrumar um trabalho que ela gostasse. E aí o trabalho dela estava sufocando ela estava num negócio que ela não amava mais. Porque tá faltando um lado da moeda, então tudo que você exclui no coração te sufoca. Quando você inclui, olha e diz, ok, eu solto, eu não julgo mais. Mas isso começa na consciência e tem que descer pro coração.
você inclui com amor, isso te libera. Porque nesse caso, a jornada do eu nunca tá feita. E se a pessoa não se trabalha, não olha para suas questões, ela faz a jornada do eu nunca, até que chega um momento que dói tanto estar naquele trabalho, que dói tanto estar naquela situação, que ela ou adoece ou joga a toalha, sabe? Mas joga a toalha valendo, mas tem que doer muito para a pessoa rodar a baiana. Só que não precisa ser assim. Nós podemos ter leveza. Na sessão, essa minha cliente precisou fazer essa inclusão no coração da mamãe, do comportamento da mamãe, de tudo isso. E aí, entre outros, vários outros casos que a gente pode trazer da questão de, se me apoiassem, eu conseguiria fazer a dieta. Se a casa inteira mudasse, eu conseguiria alcançar o meu peso, mudasse a alimentação. Aí eu conseguiria. Tá esperando alguém te salvar. Quando você busca o apoio dos outros, você tá esperando alguém te salvar. Alguém dá aquele tapinha nas costas, aquele empurrãozinho e dizer, vai, você consegue. Quanto mais você deixa livre a pessoa que ama, mais ela sentirá prazer em ficar do teu lado. Não precisamos não precisamos obrigar outra pessoa a nos apoiar, a dizer sim, a nos aplaudir, a dizer que legal, tá bonito, tá legal, pode ir, tá legal, te apoio. Não precisamos. O negócio é soltar. Soltar, deixar livre. Gente, e como que a gente torna a nossa vida mais leve, mesmo sem o apoio das pessoas, mesmo sem essa, olha para mim, será que eu vou? Será que eu não vou? Como tornar a vida mais leve? Sempre eu vou trazer, vocês vão saber que é olhar e dar novos significados e interpretações para mudar a tua visão de mundo. Então, nós primeiro, anota aí a dica, né? A dica da leveza, a dica de como que eu vou ter leveza sem o apoio dos outros. A primeira questão é, eu preciso internalizar dentro de mim, primeiramente, o fato de que nós não temos o controle sobre o mundo externo, sobre as pessoas e sobre os acontecimentos. As pessoas não são obrigadas a te apoiar, a fazer igual, assim como você não é obrigada a apoiar ninguém. Quando apoiamos o outro buscando, no fundo, uma troca, a gente está vibrando na carência, na falta, na escassez. E aí a gente está querendo que os outros nos deem aquilo que nem nós somos capazes de nos dar. A gente se sente vítima da situação, das pessoas. E mais disso vai vir para nós. Lembra, você não atrai o que quer, você atrai o que é. Então, aqui o primeiro ponto é preciso sair dessa posição. Entender, gente, que você é capaz de dar a você mesmo todo o apoio que você precisa. É capaz de dar a si mesmo todo o apoio que você precisa. Também você precisa entender e descobrir por que você atrai para ti esse tipo de situação. O porquê dessa necessidade de provar para o mundo que você precisa fazer tudo sozinha, que não tem ninguém para contar. Presta atenção. Quando eu digo ninguém me apoia, eu tô de forma inconsciente dizendo que eu
tenho que provar, eu dou conta de tudo sozinha. Só eu consigo, só eu sou a boa de fazer tudo, de dar conta. Sil, principalmente quando temos uma vida conjugal. Exato, incrível, Sil. Se torna mais leve. A pessoa fica. Ela fica ou ela vai, mas isso é natural. Querer mudar, querer pressionar, né, o outro por uma necessidade de que tem que ser de tal forma é a pior burrice que a gente pode fazer com a gente mesmo. Ter alguém por obrigação, por pressão, né? Muito bom, Sil, muito bom. Então, o próximo ponto a olhar é esse da questão de por que eu tenho essa necessidade de provar para o mundo que eu preciso fazer tudo sozinha, que não tem ninguém para contar, que ninguém me apoia. Tem aí uma necessidade, tem aí uma necessidade de afastar o apoio dos outros para provar algo ou para pertencer. Tem que descobrir a origem para mudar essa visão. A interpretação que está sustentando esse padrão. Sabe que a pessoa é insegura, né? Sabe, a pessoa é insegura, a pessoa é com baixa autoestima, vive acreditando que seria diferente se tivesse o apoio dos outros. Quando, na verdade, a insegurança e a baixa autoestima, essa autoestima é tão baixa que ela própria afasta a ajuda, o apoio dos outros para ter a sensação de que, se não fosse ela, o projeto não estaria pronto. Se não fosse ninguém, nossa, ninguém ia comer nessa casa. Se não fosse eu, ninguém ia ter uma roupa limpa nessa casa. Se não fosse eu, iam morrer de fome. Então, na verdade, em todos esses momentos, a pessoa está querendo suprir dentro de si essa falta de autoestima, fazendo tudo e apontando o dedo aos outros, trazendo a crítica, né, de que os outros não me apoiam, não fazem nada, etc. Eu atendi, gente, um caso assim hoje, bem assim, a cliente, ao se dar conta do quanto ela estava querendo provar o seu valor, porque ela mesma não acreditava nela. Ela chorou aos prantos, porque caiu a ficha. Na faculdade, eu tive uma cliente. Na faculdade, eu tive uma colega que ela estava sempre assim. Eu já nem queria fazer, né? Não buscava fazer trabalhos com ela, porque sempre a queixa dela era: eu faço tudo sozinha. No fim das contas, o trabalho só dava a ela, os outros nem bola. Só que de forma inconsciente, ela está pedindo que os outros não a apoiem, porque estava buscando, eu sou a boa, eu sou a que banco tudo, eu sou a... Estava buscando elevar a sua própria autoestima, que nem ela tinha ali. Estava querendo provar o seu valor. E aí, de forma inconsciente, a pessoa não está nem aceitando o apoio. Dá uma buscada aí se não é se tu não conhece alguém assim, se não é o teu caso, se tu não conhece alguém assim. E é claro que essa questão também tem origem na infância, desde o útero. Onde, né, no caso da minha cliente, ela queria provar que ela era boa o suficiente para que os pais ficassem felizes com a sua chegada. Lembra da questão do pertencimento. Para pertencer, nós acabamos abortando os nossos desejos. É muito forte isso, gente. É muito forte. E eu sempre trago. Porque para que a tua chegada na infância, fosse algo que fosse algo que traria felicidade, você
acaba querendo provar que é bom o suficiente. E nesse caso da minha cliente, foi esse padrão. Da cliente que eu atendi hoje. Desde a vida no útero, a necessidade de vocês vão ser felizes, vocês vão ficar bem, eu vou mostrar para vocês o quanto ter me deixado vir nesse cenário, nessa situação que a família estava tendo, eu vou provar para vocês que eu vou ser uma ótima filha. E aí tinha que, buscar sempre essa ideia, né? Provar para o mundo que era boa o suficiente. Gente, concluindo, né, todo o nosso caminho, o caminho definitivo é sempre investigar e tratar as causas, ir na nossa origem, acessar o subconsciente, acessar essas dores, acessar essa questão da lealdade inconsciente, acessar essa questão do qual jornada tu fez a jornada do Salvador, da Salvadora ou a do Eu Nunca. Em que posição que você se colocou, o que no teu subconsciente doeu, que lado que você pegou mais, o do pai ou o da mãe, o que tá te faltando. O caminho sempre chega nesse ponto, investigar, tratar a causa, ir na origem. E aí a terapia ajuda a encontrar esse caminho. E não a terapia qualquer, né? Não a terapia só do papo, da conversa. Conversa terapêutica não adianta. Precisa acessar todas essas questões, desde a raiz. A Alessandra é minha aluna, ela deve estar aqui assistindo a aula. E está sendo profundo. Está sendo, olha, até ela me trouxe, que já fez outras terapias, né? Mas eu sei que tá sendo assim, outra coisa. Por quê? Tem trabalho. Trabalho precisa ser feito, mas é por você, né? É acessando, é identificando. Acontece tantas dinâmicas. Uma dinâmica bem interessante que apareceu semana passada foi a de olhar para trás, olhar para um irmão que havia falecido, então o meu cliente, né, não concluía a sua profissão, não estava conseguindo concluir, ir para frente, travada a vida profissional. Nossa, quero estudar, mas sabe, dá uma motivada e depois trava. Qual era a dinâmica que ele estava fazendo? Olhando para trás, olhando para a morte, olhando para o aborto. Que aconteceu um aborto ali, né? E aí aqui a gente precisa liberar para que ele vá para a vida. É complexo, mas é libertador. É sem aquele autoconhecimento good vibes. Autoconhecimento good vibes é aquele uhul, euforia. Vou para a aula da Fernanda às 9 horas, que é muita motivação. Eu preciso de um gás, mas esse gás acaba. A euforia, ela dura o quê? A gente precisa ter leveza no nosso dia a dia, na vida inteira. Saber, né, acessar, travou, vou olhar, dificuldade, o que tá travando, por que eu criei isso para mim, por que eu atraí essa situação para mim, o que tá acontecendo? Alessandra, é muito mais profundo, né, Lê? É muito mais, nossa. E é isso, gente, então, as pessoas não são obrigadas a te apoiar, a fazer igual, assim como você não é obrigada a apoiar ninguém. Paralisar os teus sonhos, né? Ir para a causa da falta de apoio. Se você não ir para a causa, você está perdendo tempo. E aí, quando eu falo que você está perdendo tempo, quando você não olha para as suas questões, eu estou falando que você está perdendo a tua vida, nessa vida, né? Você está perdendo isso, deixando de ser leve, deixando de entrar no fluxo,
porque busca apoio, porque busca agradar as pessoas, porque busca o sim dos outros, porque busca aprovação. E isso não traz leveza. Isso é pesado, porque não é você. Você tá ali, né, com dores e questões, buscando sempre o pai ou a mãe. No fim das contas, cai tudo nisso, tá? Os avós também. Cai também nos avós. Eu preciso olhar para essas questões para me liberar, para ir para a vida. Vocês acham que é assim, né? Algo que pesa muito para nós, a gente sente uma necessidade de entregar para o nosso pai, para nossa mãe, para nossa família de origem. Porque eles deram muito, né? Eles deram a vida. De forma inconsciente, a gente quer devolver. E aí, o que a gente faz? A gente vive as mesmas coisas que eles viveram. A gente não ganha mais dinheiro que eles. Às vezes acontece uma falência e aí tu olha, teve vô que faliu, teve o teu relacionamento não tá indo bem, aí você olha, teve aí um relacionamento lá atrás, sabe, vovó, um amor interrompido. Você, de forma inconsciente, por lealdade, tá olhando para eles, porque você recebeu muito e aí você quer entregar, dar e receber. Mas a gente precisa olhar para a dinâmica que você está fazendo, se liberar para, de forma inconsciente, tu saber que o teu entregar para eles é ir para a vida. É pegar isso que você ganhou, a tua vida, e ir para frente. É pegar, agradecer e dizer, vou fazer um pouco diferente. Passa dia, passa anos e continua a mesma coisa. Tenho plano, mas não consigo realizar. Sil, pode ser lealdade a alguém da família, tá? Você tá olhando para alguém do passado que a gente tem um grande padrão que é nos manter na mesma linha que pai, mãe, avós, família, ancestrais, né? Não ter mais que eles. Olha que louco. Ah, Fê, mas eu ganho muito mais dinheiro do que o meu avô. Mas muitas vezes acontece algum movimento de perder, de falir, de não conseguir, de travar. Então, Sil, tem que olhar se não é uma lealdade inconsciente. Sil, você incluiu mãe no coração, tá? Do jeito que ela é, a mãe. Padrões inconscientes, dores de que se você faz, quem é que fica para trás, o que você achava das pessoas que alcançavam. São vários pontos a ser olhado e todos eles têm que ser liberados, limpos e ressignificados. Gente, para quem quer começar, né, em 2021 com leveza, você que sente aí que necessita do apoio do outro, a Sil ali que sente, nossa, eu tô toda travada, talvez tá buscando o apoio do outro, talvez tá buscando o sim do outro e tá se deixando de lado. Para todas essas pessoas que sentem que tem um peso no dia a dia, eu vou fazer, né, o desafio gratuito Vida Leve. Vai ser no Telegram. Vai começar dia 5 de janeiro, 15 dias com atividades diárias, gratuitas, para você buscar essa vida leve, eliminar o peso da rotina, o sentimento de peso, né? E começar a ter autoestima elevada e fluir. Então, esse desafio é para quem sente um peso por ter que estar agradando todo mundo, por ter que dizer sim aos outros quando quer dizer não. É para quem aí, né, se sente sufocada, tendo que fazer e tá indo num caminho que, na verdade, sente, será mesmo que é isso que eu quero? Sabe? Porque todo mundo tá indo, né? Eu tenho que fazer igual. Tudo isso, necessidade de pertencimento. Esse desafio vai começar dia 5 e o link tá na bio, tá? Já entra no Telegram para você já tá pronta pro dia 5 iniciar comigo.
E aí vai ser 15 dias. E eu já fiz estrategicamente para o ano começar com leveza. Lembrando que a gente não tem tempo a perder, né? A nossa vida tá indo, tá fluindo. Bora, vamos olhar para as nossas questões. A gente tem que, se liberar, ir para a vida. Quem aí tá disposto, né? Disposta a ir para a vida. Gente, então é isso, tá? A aula de hoje. Quinta tem aula de novo. E aí eu espero vocês no canal do Telegram pra gente fazer essa vida leve, tá? O desafio começa dia 5. Um beijão, tchau, tchau!